Temos estudado uma série na carta aos Filipenses, cujo título tem sido Alegria Inabalável. Novos pequenos grupos foram iniciados e aqueles que já existiam também têm estudado. Você pode, na secretaria da igreja, você pode, por meio do endereço eletrônico, e-mail disponibilizado no boletim, na página 4, ou você pode também, falando com um dos nossos acolhedores, participar de um pequeno grupo, uma reunião semanal em que estudamos juntos a palavra, servimos uns aos outros e proclamamos o Evangelho. Fazemos isto aqui no culto de toda a igreja reunida e também nas casas. Vamos ler hoje esta parte do primeiro capítulo que temos estudado expositivamente, Filipenses 1, 19 a 26. Vamos ler em pé, depois os irmãos poderão assentar. Filipenses 1, verso 19, diz-nos assim: porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provação do Espírito, pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação. Segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Vamos juntos ler o verso 21? Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas, por vossa causa, é mais necessário permanecer na carne. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós, para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. O apóstolo Paulo vivencia a alegria de quem se percebia um privilegiado, porque foi pelo Senhor constituído pregador do Evangelho. É desta alegria que Paulo está falando quando, na continuidade dessa primeira apresentação da carta aos Filipenses, diz aquilo que nós acabamos de ler. Diz o apóstolo Paulo de que, pela súplica da igreja, reconhecendo que ele estava preso injustamente, mas preso onde pregava o Evangelho, e também pela provisão, pelo cuidado, pelo socorro, pela providência, pela direção, pelo consolo do Espírito Santo, ele seria liberto para pregar Cristo também fora da prisão. Esse homem está falando da grande alegria de proclamar o Evangelho, uma alegria que conhece aquele que tem sido usado pelo Senhor para compartilhar as boas novas. Paulo, ao falar para os irmãos do desejo de deixar a prisão e continuar proclamando Cristo fora da prisão, fala do seu grande interesse em visitar mais uma vez os irmãos filipenses. E qual era o alvo dele ao desejar visitá-los mais uma vez? Pregar o Evangelho. No verso 25 desse mesmo capítulo, diz que gostaria de ficar entre os irmãos e permanecer em Filipos para contribuir com o progresso e o gozo da fé. E como crentes progridem, e como crentes se alegram na fé, ouvindo o Evangelho e reconhecendo a sua grandeza. Mesmo presenciando a tristeza da prisão, o apóstolo Paulo
estava olhando para o futuro, o que enche o coração dele de alegria. Estou aqui agora porque o Senhor quis o desenvolvimento do ministério da pregação na prisão, mas estou certo que daqui sairei e continuarei junto aos meus irmãos em Filipos, pregando o evangelho. É aqui que encontramos a expressão impactante do verso 20. Paulo fala de uma ardente expectativa, apocaradoquia, ardente expectativa. Essa junção de duas palavrinhas, que literalmente significam um olhar atento, é olhar intensamente à distância com a cabeça erguida. É a junção de duas palavras que traduzem aquilo que havia na cabeça e no coração de alguém que esperava em um porto o retorno do seu amado que na guerra esteve. É de um pai, de uma mãe, que à beira da estrada espera o regresso do seu filho, que também foi para a guerra, foi enviado ao campo de batalha. Apocaradoquia, ardente expectativa. Paulo está dizendo, eu continuo olhando para o alto, a cabeça estendida para o alto, de onde o Senhor Jesus virá, e com grande expectativa, cheio de esperança, reconheço de que não serei envergonhado. A mensagem que prego não será inócua, a esperança que tenho não será frustrada. Com toda a ousadia, Cristo tem sido engrandecido hoje na prisão do meu corpo. Paulo entende que cada castigo recebido, porque ele foi identificado como discípulo de Jesus, glorificava o nome de Jesus. Ele diz, mas se os castigos físicos me conduzirem à morte, Cristo também será engrandecido no meu corpo morto, porque a minha morte será lembrada como a morte de um homem que considerou Cristo muito mais excelente do que qualquer maravilha deste mundo. Irmãos, esta é uma carta de um homem que, enquanto cumpria o seu ministério, nada temia, porque entendia que Cristo é tudo. Queria glorificar a Deus e viver em comunhão com o Senhor Jesus na vida ou na morte. Cristo será engrandecido no meu corpo enquanto estou vivo. Proclamarei o evangelho ao guarda ao qual estou aprisionado. Proclamarei o evangelho àqueles que me julgarão. Mas na minha morte proclamarei o evangelho, porque perguntarão da causa da morte deste Paulo de Tarso e dirão que ele morreu porque não negou a Jesus Cristo. Para Paulo, estando em Cristo, tudo seria válido. Ele seria abençoado e Cristo seria glorificado. Para mim, diz Paulo, viver é Cristo e morrer é lucro. Na verdade, irmãos, o paraíso que cantado nesta manhã é o desejo de quase todo mundo. Lugares com conforto, a natureza exuberante. Esse paraíso para Paulo era Cristo. O paraíso de Paulo era Jesus Cristo. Viver e viver bem é viver em Cristo. O morrer e o morrer bem é morrer seguro em Cristo. Aqui está, portanto, uma evidência de alegria inabalável experimentada pelo cristão. Você, meu irmão, conhece uma experiência que não é comum em nosso mundo. Você goza de uma certeza que a maior parte das pessoas que te cercam não tem. Você vive em um ambiente de segurança, que é composto por aqueles que entenderam. Viver ou morrer são experiências que não trazem assombro, porque tudo está nas mãos de Cristo e nós estamos nas mãos dele. Eu quero te convidar a pensar na alegria inabalável de quem já decidiu que viver ou morrer é a decisão de viver a alegria de permanecer nas mãos de Jesus Cristo. O que Paulo está dizendo, a meu ver, é que o viver bem é viver em Cristo. Veja o verso 22. Se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Paulo diz, é muito agradável pregar o evangelho e testemunhar transformação de vidas.
Paulo diz, é enriquecedor alcançar a reprovação de autoridades do meu tempo, mas viver em plena paz com Cristo. Paulo diz, é uma experiência que antes de Cristo eu não poderia conhecer quando eu dirigia a minha vida, quando eu queria moldar a minha história, quando eu dependia de mim mesmo, do meu coração. Hoje, viver e alcançar o fruto da vida com Cristo é maravilhoso, é agradabilíssimo. Eu já não sei então o que escolher, porque eu quero o céu. Eu desejo a eternidade com o meu Senhor, mas aqui na presença do Senhor também eu tenho vivido bem. Note bem, meu irmão, Paulo preso diz, o viver na carne me traz grande alegria. Eu vejo os frutos do meu trabalho. Um homem perseguido, aprisionado, castigado, humilhado, diz, viver para mim tem sido satisfatório. Viver bem é viver em Cristo, não é viver em algum lugar ou com qualquer coisa. Você conhece o drama de quem aparentemente tem tudo, mas não goza de paz ou não tem propósito no viver? Você já ouviu falar de pessoas que, tendo muito dinheiro, desistiram da vida? Dinheiro, nós sabemos, não é tudo. Um caminhão de dinheiro, meu irmão, é só um caminhão de dinheiro. Não é um caminhão de paz, de felicidade, de propósito, de segurança, de satisfação. É um drama, irmãos. Pessoas que alcançaram aquilo que boa parte da população não alcançará. Renda, bens, conforto. Mas não percebem que a vida é boa e o pior, não conseguem entender por que estão nesse mundo. Cristo era o Senhor e a razão da vida de Paulo. Esse homem provou com a sua vida que era verdadeira a sua doutrina. Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim, viver é Cristo. Morrer com Cristo é lucro. Ele conhecia o Senhor, que era a razão da sua vida. Em Cristo, Paulo encontrou vida abundante. É ele mesmo que, inspirado, escreve Gálatas 2:20, que certamente você conhece. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Viver é Cristo. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus. O viver é Cristo, aquele que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Em Cristo, finalmente Paulo descansou. Baixou as suas armas carnais. Entregou-se aos cuidados daquele que tornou-se Senhor e razão da sua vida. Mas ele diz que a sua vida era muito necessária porque ele ainda poderia auxiliar muitas vidas. Veja o verso 24, quando ele confessa, escrevendo aos irmãos da igreja filipense: irmãos, eu estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós. A minha vida tem sentido, dizia Paulo. Faz sentido passar por tudo que tenho passado, porque eu ainda almejo sair daqui e encontrar-me com vocês. Vejam os alvos de Paulo. Eu quero acompanhar o progresso, o crescimento da igreja em Filipos, o crescimento de cada crente, de cada família. E eu quero ver vocês experimentando o que eu tenho experimentado, a alegria inabalável da fé, o gozo da fé. Quantas razões Paulo encontrou para continuar vivendo. Werner de Boer, estudioso do Novo Testamento, diz que o crente só sabe o que todos os demais não têm como saber. O desfecho será para a salvação. Nas tribulações desse mundo, nós sabemos que o Senhor, que conhece nossos limites, nossas forças, nos salvará ao fim e ao cabo das lutas. Mas também, se a morte vier chamar o crente,
Ele sabe que também isso será para a sua salvação. Então, o que Debord diz é: o crente só tem uma certeza: aconteça o que acontecer, na vida ou na morte, ele é um salvo. A segurança eterna daquele que diz: nada, nem a morte, pode separar-me do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Viver para Paulo é viver em Cristo. Paulo queria viver para ver o crescimento do reino de Deus. No verso 26 ele ainda diz: eu quero ver tal progresso e tal alegria, a fim de que aumente o meu motivo de dar glória a Deus pela vida de vocês. O motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Eu me alegrarei e vocês se alegrarão. A agenda de Paulo é a agenda da alegria, num contexto que sugeria tristeza. E ele viveu assim. Fechamento do livro da história da igreja, Atos, no capítulo 28, verso 31, último versículo, nos fala da continuidade do ministério de Paulo, que preso continuou pregando, e diz o verso 31, que ele estava pregando o reino de Deus, e com toda a intrepidez, com toda a ousadia, com toda a coragem, com todo o vigor, sem impedimento algum, inclusive na prisão, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Os irmãos entenderam porque esse homem, amante do céu, crente na eternidade com Cristo, amava a sua vida, porque esse homem entendeu que Cristo, seu Senhor e Criador, era a razão da vida dele, e que ver o progresso do reino de Deus era ver a maior alegria de alguém, ver os planos de Deus se cumprindo, incluindo a sua própria vida. Continuou pregando o reino sem impedimento, ensinando. Esse é o fechamento do livro de Atos. Um homem que podia dizer: viver bem é viver em Cristo, é vibrar com o progresso do reino de Cristo. E aqui, irmãos, está um aferidor da nossa saúde espiritual. Nós nos importamos mesmo com o crescimento do reino de Deus? Nós vibramos com a notícia de novas igrejas organizadas, de novos campos missionários iniciados, de vidas sendo batizadas, confessando Jesus? Ou essa é uma alegria menor do que a compra de bens, menor do que a conclusão de cursos, menor do que a aprovação em processos seletivos? Tudo isso que citei por último tem valor, tantas vezes é resposta de oração. Mas isto é um aferidor da sua saúde espiritual. O que no fundo faz com que você salte de alegria e fique entusiasmado e seja encontrado distribuindo sorrisos pela rua: o reino de Deus ou o seu próprio reino? Volto a dizer, meu irmão, o cristão não nega o valor dessa vida que Deus nos deu. O cristão busca se afastar de tudo aquilo que pode prejudicar e abreviar a vida. Somos nós que falamos de vida moral idônea. Somos nós que falamos de afastamento daquilo que pode matar o corpo, os vícios, a violência, a associação com gente má. Somos nós que falamos de uma vida santa, sóbria, de uma vida aprovada por Deus. Então nós não negamos o valor da vida. Na verdade, se você é crente, você está preparado para viver muito bem a sua vida, porque ainda no mundo mal, você é capaz de selecionar aquilo que Deus que te ama aprova. Então eu não nego o valor dessas conquistas. Tantas delas nos fazem agradecer a Deus pela graça, pela misericórdia, pela bondade, pelo favor dele. Mas o que faz seu coração bater forte? Para Paulo, preso, a alegria era dizer: eu estou aqui nas mãos de Jesus Cristo. Eu estou preso, mas o evangelho não está. Eu estou aqui participando do único reino que nunca se acabará. Nos dias de Paulo, irmãos, era impensável falar da falência do Império Romano. O Império Romano conquistou tudo o que nenhum reino até então tinha conquistado.
Paulo despreza o poder de Roma e vibra com o reino de Deus e diz: meus irmãos, a minha ardente expectativa, apocaradoquia, a minha visão quando penso no futuro, a intensidade com que olho para o futuro é: Jesus Cristo está realizando uma obra que nenhum ser humano poderá conter. O reino dele está sendo estabelecido. E o mais maravilhoso é saber que ele me incluiu nesse plano. Eu estou trabalhando nesse reino. E eu quero ver o progresso desse reino. Então, Paulo, como aquele menino que não sabe o que escolher, se a piscina ou a sorveteria, diz: Senhor, pensar no céu é maravilhoso, mas Senhor, eu estou vendo algo extraordinário acontecendo. Nesse mundo resistente, o teu reino tem avançado. Senhor, eu gostaria de ver um pouco mais do progresso do teu reino. Eu quero o céu, Senhor, mas o Senhor sabe como eu oro por isso, como eu me desgasto por isso, como eu sonho, como eu penso nisso, que o reino do Senhor vencerá. Então, Senhor, eu estou em aperto, eu não sei agora o que eu quero. Eu quero tudo, diz Paulo. Partir e estar com Cristo é maravilhoso. Mas eu não posso negar, diz Paulo, que é maravilhoso alegrar-me com o progresso da tua igreja. O viver bem, meu irmão, é viver em Cristo. O Senhor, pela palavra, te chama a abrir mão dos seus grandes projetos e provar da condução absoluta dele em seu viver. Muita gente, irmãos, deseja encontrar um paraíso neste mundo mau e por isso se frustra. Para alguns, como eu já disse, bens são o paraíso na terra. Para outros, a formação intelectual, que tem grande valor. Para outros é ter um filho ou filhos. Para outros, o paraíso é uma mesa cercada de bons amigos. Para outros, boas obras. Para outros, o paraíso será estabelecido pela via política, pela tomada do poder. Para outros, a religiosidade. Sem Jesus Cristo, jamais encontrarão paraíso, porque o paraíso é Cristo. Somente crendo no sacrifício de Jesus, poderão experimentar perdão do pecado que deprime, do pecado que humilha, do pecado que atordoa, do pecado que rouba a alegria do viver. Somente em Cristo serão reconciliadas com Deus, poderão olhar para a frente e para o alto, sabendo que do Senhor já foram declarados perdoados e agora, alçados à condição de amigos de Deus, foram regenerados para uma vida plena, uma vida de alegria inabalável. Meu irmão, tenha muito cuidado para que inadvertidamente você não seja um cristão convertido pela teologia secular desse mundo. É aquela teologia que diz: realmente Deus existe, mas quem tem que dirigir a sua vida é você. Viver bem é sempre viver em Cristo. Quem não aceita a orientação da palavra de Deus, certamente caminha rapidamente para encontrar-se com a frustração, com o arrependimento, com remorso. Esse homem que, ao falar da vida, diz que Cristo é tudo, que pensa a eternidade, diz: mas o morrer também é morrer em Cristo. Então morrer para mim é bom. O morrer bem é morrer em Cristo. Verso 23. Estou constrangido. Eu tenho desejo de partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Então ele diz: eu sei que o céu é melhor, mas por causa dos meus irmãos aqui, desejo permanecer na carne. Verso 22, não sei o que escolher, mas ele diz: eu sei que o céu é melhor. Você conhece, meu irmão, o drama de alguém que morre sem que tenha alcançado certeza do seu destino? É triste. Você já conheceu alguém que à beira da morte não poderia imaginar o que conheceria após a morte?
após o túmulo. Ou alguém que acredita que a sua vida ainda não deveria acabar porque não está preparado para encontrar-se com a morte. Irmãos, esse é um dos maiores dramas do ser humano. Admitir que não está preparado para a morte, mas ter que admitir que qualquer um de nós pode morrer a qualquer momento. Eu e você. Eu posso não ver o final desse dia. Isso pode acontecer com você. Para você que tem convicção de salvação em Jesus Cristo, essa é uma informação facilmente assimilada. Eu posso pregar sobre isso porque eu estou numa assembleia de salvos, numa reunião de crentes, mas você já parou para imaginar o drama de alguém que diz: eu não sei o que me espera após a morte, eu não sei o que virá, eu não sei o que poderá me ocorrer e eu não sei como me preparar. Que drama, irmãos, drama existencial, drama incômodo. Paulo diz: o meu morrer é morrer em Cristo. Isso é maravilhoso. Paulo está falando de uma boa morte, porque ele estaria unido a Cristo sem a existência do pecado. Ele que confessou, inspirado por Deus, que batalhava, porque o que desejava fazer nem sempre fazia, e o que ele não queria fazer, por vezes fazia. Esse homem diz: eu estarei unido com Cristo, isso é muito melhor, porque no céu, onde não entra pecado, eu não terei que lidar com a existência do pecado. Uma das mais lindas obras de Johann Sebastian Bach, intitulada Vem Doce, Doce Morte. Além de Jesus, a alegria dos homens, que é, ministro Ed, é a mais popular. Vem doce morte. Como alguém pode cantar uma coisa dessa? Bach escreveu aquilo que todo cristão pode cantar em paz. Vem doce morte. Lembre de 2 Coríntios, capítulo 5, versos 1 a 4. Irmão, só a Bíblia consegue falar de modo tão objetivo e profundo acerca das grandes verdades da existência humana. 2 Coríntios 5:1, sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso, neste tabernáculo, gememos, verso 2, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial, se todavia formos encontrados vestidos e não nus. Pois, na verdade, os que estamos neste tabernáculo gememos angustiados, não por querermos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. A palavra de Deus apresentando a certeza do crente, quando o nosso corpo, este tabernáculo terrestre, se desfaz, Deus nos prepara um edifício maior, suntuoso, que não foi feito por mãos, que não acaba, que não se desfaz, é eterna nos céus. Aqueles que não serão encontrados nus, mas vestidos, aqueles que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro e por isso entrarão na cidade pelas portas, esses vestidos em Cristo, revestidos por Cristo, verão a morte absorvida pela vida. Você já pensou nisso? A morte absorvida pela vida. Aquilo que é passageiro, aquilo que é perecível, aquilo que envelhece, adoece, perece, será absorvido pela vida, corpo transformado, o espírito devolvido a Deus, vida eterna. Meu irmão, nós estamos falando da certeza que todo crente tem. Morrer bem é morrer com a certeza de que não mais teremos que lidar com o nosso grande problema chamado pecado. Paulo diz que estaria unido aos seus irmãos eternamente, não teria que sofrer mais ao reconhecer que muitos estavam perdidos. O apóstolo Paulo
numa das suas cartas, diz: Senhor, se eu pudesse, eu trocaria a minha salvação pela salvação de Israel. Que drama. Esse homem sofria ao pregar o evangelho e perceber rejeição. Ao anunciar Jesus o Messias e receber resistência e oposição dos judeus, esse homem diz: eu quero morrer, porque eu sei que não mais terei que sofrer ao ver tanta gente perdida. Paulo estaria de volta ao plano original de Deus. Verso 21, parte B: o morrer é lucro. O plano original de Deus é vida na presença dele, em comunhão com ele, sem interrupção, sem intromissão do pecado, sem divisão, sem separação. Todos os filhos de Deus redimidos, vivendo sob a direção do Deus eterno. Morrer para Paulo seria lucro, não porque negava o valor da vida, e nós já vimos aqui Paulo falando das alegrias do viver, da ardente expectativa de ver o progresso na fé, o crescimento do reino, a alegria dos irmãos, mas porque Paulo queria provar do plano original de Deus, o plano do Éden, o plano do princípio, vida na presença de Deus. Diz: o morrer para mim é lucro. Gálatas 3, verso 20 e também verso 21, você conhece bem a palavra de Deus que diz: Gálatas 3, verso 21. Porventura a lei contrária é às promessas de Deus? De modo nenhum. Porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, a justiça, na verdade, seria procedente da lei. Mas a Escritura encerrou tudo sob o pecado, para que, mediante a fé em Jesus Cristo, fosse a promessa concedida aos que creem. A promessa de uma vida plena na presença de Deus não foi ofertada, não foi consumada, não foi garantida pela lei, que jamais fora obedecida integralmente. Segundo a palavra de Deus, foi declarado que todos pecaram, todos foram reconhecidos justamente como condenáveis, mas mediante a fé em Cristo, a promessa da vida eterna, a promessa da paz com Deus, foi concedida aos que creem. Goze dessa certeza, meu irmão. Valorize esta verdade. Você está preparado para morrer. Eu desejo muito vê-los aqui em muitos e muitos outros cultos. Mas você que é crente salvo por Jesus Cristo, se não puder continuar vivo, saiba, você está preparado para morrer, porque morrer bem é morrer em Cristo. Muitas pessoas desejam até encontrar um paraíso após este mundo, mas sem Cristo jamais o encontrarão. Precisamos continuar dizendo a todos que somente a fé em Jesus que morreu na cruz, somente a fé no sacrifício remidor de Jesus nos tornará aceitáveis diante de Deus e nos levará a escapar da condenação eterna. Eu digo escapar, porque esse é o destino de todo aquele que permanece em seus pecados. Meu irmão querido, minha irmã, você tem crido em Cristo e tem amado a Cristo a ponto de dizer que para você viver ou morrer tem o mesmo status, que você vive ou você morrerá com alegria, porque viver para você é Cristo e o morrer também é Cristo. Você tem amado Cristo a ponto de viver satisfeito nele? Olhar à sua volta e, como Paulo, que só via correntes, cadeias, escuridão, frieza, dizer: o viver para mim é cheio de alegria porque tenho Cristo. Você está satisfeito ao olhar para a sua volta, mesmo encontrando razões para se entristecer, reconhecer que você é de Cristo e é parte do plano dele e trabalha no reino dele? Ou ele é tudo para você, ou você ainda não conhece o paraíso
que já começou no dia da conversão a Cristo. Você tem olhado para o futuro e ao pensar na morte você tem se alegrado por saber que continuará vivo eternamente na presença do Senhor? Alegria inabalável é viver em Cristo, mas também morrer em Cristo. Não poderá abalar-se em seu coração a alegria de alguém que diz: eu estou em Cristo, viver ou morrer, para mim, é parte do plano de Cristo. Portanto, a minha alegria não se abalará. Deus nos ajude a continuar dizendo como o apóstolo Paulo foi capaz de dizer: para mim, o viver é Cristo. E o morrer é Cristo, por isso é lucro.